Existe algo sobre a sua vida que ninguém explicou corretamente. Não na escola, não nos livros comuns, nem nas conversas do cotidiano. Você sente isso, especialmente em certos momentos. Quando olha no espelho e percebe que o tempo passou. Quando vê fotos antigas e sente que aquilo aconteceu em outra existência. Quando percebe que anos inteiros desapareceram, sem que você consiga entender exatamente como. E então surge a sensação silenciosa de que algo está escapando. A verdade mais importante está aqui. Não é o tempo que está acelerando. É o seu cérebro que está mudando a forma como ele percebe o tempo. O tempo que você sente não é o tempo real. Existe o tempo físico e existe o tempo neurológico. O tempo físico é o que os relógios medem. Mas o tempo neurológico é o que você vive. E eles não são a mesma coisa. O físico Albert Einstein explicou que o tempo não é absoluto. Ele depende do observador. Ele depende da velocidade. Ele depende da gravidade. Mas existe algo ainda mais próximo de você. O tempo depende da sua mente, literalmente. Dentro do seu cérebro não existe um relógio central único. Não há um ponteiro girando em silêncio. O que existe é um sistema distribuído. Os gânglios da base ajudam a medir intervalos curtos. O cerebelo ajuda a prever sequências. O hipocampo registra eventos e cria a sensação de continuidade. E o córtex pré-frontal organiza tudo isso em uma narrativa coerente que você chama de minha vida. O tempo que você sente é uma construção, uma simulação, uma interpretação. Quando você tinha 10 anos, um ano parecia uma eternidade, porque neurologicamente era. Um ano representava 10% de toda a sua vida. Mas aos 40 anos, um ano representava apenas 2,5%. Seu cérebro mede o tempo de forma proporcional à sua experiência total. Isso é chamado, na neurociência, de percepção temporal proporcional. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Seu cérebro mede o tempo com base em novidade, não com base em segundos, com base em experiência. Quanto mais novidade você vive, mais longo o tempo parece. Quanto mais repetição você vive, mais curto o tempo parece. Isso acontece porque o hipocampo, a estrutura responsável por registrar memórias, responde intensamente ao que é novo. Quando algo é novo, mais neurônios disparam, mais conexões são criadas, mais memória é armazenada. E quando mais memória é armazenada, o cérebro interpreta que mais tempo passou. Mas quando sua vida entra em repetição, acordar, trabalhar, voltar para casa, repetir, seu cérebro entra em modo automático. Ele reduz o registro. Ele economiza energia e literalmente registra menos. Menos registro significa menos memória. Menos memória significa menos sensação de tempo vivido. É por isso que anos podem desaparecer. Não porque o tempo acelerou, mas porque seu cérebro parou de registrar profundamente. Existe uma rede específica no seu cérebro chamada Default Mode Network, a rede do modo padrão. Já até citamos essa rede em outro vídeo. Ela é ativada quando você está em piloto automático, quando você faz as mesmas coisas, quando você não está totalmente presente, quando você não está consciente do momento. Essa rede é eficiente, mas ela tem um custo. Ela reduz a intensidade da experiência. Ela transforma dias em blocos genéricos, e blocos genéricos não são percebidos como tempo significativo. É por isso que, aos 30, 40 ou 50 anos, muitas pessoas têm a sensação de que a vida está escapando. Não é uma ilusão emocional. É um efeito neurológico mensurável. O cérebro está registrando menos. O neurocientista David Eagleman explica que o cérebro não mede o tempo diretamente. Ele mede mudanças. Quanto mais mudanças, mais longo o tempo parece. Quanto menos mudanças, mais curto o tempo parece. É por isso que a infância parece longa. Tudo era novo, tudo era desconhecido. Tudo exigia atenção total. Mas com o passar dos anos, você começa a prever tudo. E quando o cérebro prevê, ele reduz o processamento. Ele não precisa mais analisar profundamente. Ele simplesmente executa padrões. Isso economiza energia, mas também reduz a sensação de vida. Existe outro fator ainda mais profundo: a dopamina.
A dopamina é um neurotransmissor ligado à motivação e à novidade. Quando você vive algo novo, a dopamina aumenta. E quando a dopamina aumenta, o tempo parece mais rico, mais cheio, mais vivo. Mas quando a vida entra em repetição, a dopamina diminui. E quando a dopamina diminui, o tempo se comprime. Ele passa sem deixar marcas profundas, sem deixar peso, sem deixar presença. É por isso que, às vezes, você sente que não viveu plenamente. Não porque você não esteve presente fisicamente, mas porque seu cérebro não esteve presente neurologicamente. Existe uma diferença. Você pode estar em um lugar, mas não estar registrando aquele lugar profundamente. Você pode estar vivendo, mas não estar codificando aquela experiência como algo significativo. E sem codificação, não existe sensação de tempo. Existe apenas passagem. O filósofo Sêneca escreveu algo que permanece profundamente verdadeiro. A vida é longa o suficiente e foi generosamente dada para a realização das maiores coisas, se for bem utilizada. Mas a maioria das pessoas não perde a vida por falta de tempo. Perde por falta de presença, por falta de consciência, por falta de novidade, por falta de decisão. Seu cérebro está sempre tentando automatizar sua existência. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Automatizar economiza energia, mas também reduz a sensação de profundidade, reduz a sensação de realidade, reduz a sensação de estar vivo. É por isso que momentos de perigo parecem durar mais, porque a amígdala, a estrutura que detecta a ameaça, aumenta drasticamente o processamento. Ela faz o cérebro registrar cada detalhe, cada som, cada movimento, cada segundo. O tempo não desacelera fisicamente, mas sua percepção se expande neurologicamente. Você registra mais, e registrar mais é o que cria a sensação de tempo. Agora você entende algo que a maioria nunca percebe. O tempo que você sente é o resultado direto de como você usa sua atenção. A atenção é o portal da experiência. Onde sua atenção vai, seu tempo se expande. Onde sua atenção não vai, seu tempo desaparece. É por isso que anos podem desaparecer na distração, mas momentos podem durar para sempre na presença. E isso significa algo profundamente libertador. Você não está condenado a sentir que a vida está escapando. Você pode alterar sua percepção. Você pode alterar sua experiência. Você pode alterar sua relação com o tempo. Não controlando o relógio, mas controlando sua consciência. Quando você presta atenção profundamente, quando você quebra padrões, quando você sai da repetição, quando você faz algo novo, seu cérebro volta a registrar. Seu cérebro volta a expandir o tempo. Seu cérebro volta a criar vida real. O tempo nunca foi apenas algo que acontece com você. Ele sempre foi algo que acontece através de você. A sua mente é o meio onde o tempo ganha forma. E isso significa que sua vida nunca esteve realmente presa ao relógio. Ela sempre esteve ligada à sua capacidade de estar presente. Talvez você não precise de mais anos. Talvez você precise de mais presença dentro dos anos que já existem. Porque no final, não é o número de dias que define sua vida. É a profundidade com que seu cérebro vive cada um deles. E isso sempre esteve nas suas mãos. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.